Boa tarde a todos, participantes do Congresso, meus colegas de mesa. Agradeço a BRDT por, mais uma vez, me convidar para falar nesse Congresso que já está cada vez mais consagrado no âmbito do direito tributário internacional. O tema que me foi passado pelo presidente Walter Lobato foi o ônus da prova e a responsabilidade tributária. Assim eu comecei a pesquisar mais sobre o tema para vir falar nessa palestra, uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente está com um pouquinho de problema no sistema de precedentes, que foi até reforçado no novo Código de Processo Civil. É porque, a respeito do ônus da prova e da responsabilidade tributária, o que se verifica é que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a gente já tem, há muito tempo, já há cerca de 10 anos, a gente já tem 3 teses fixadas em sede de recurso repetitivo, além de 2 súmulas. E, apesar de há 10 anos já haver teses fixadas, ou seja, isso até vai no sentido do que a doutora Andréia falou, no sentido de diminuir a litigiosidade. Então, era para já estar definida essa matéria pelo STJ. Só que parece que essas teses não pegaram. A minha impressão é essa, não pegou. Parece que os contribuintes e os próprios julgadores, inclusive dentro até do próprio STJ, ainda não aceitaram, não foi incorporado o que foi definido nessas teses julgadas. Tanto que o próprio STJ ainda continua recebendo recursos especiais e tratando novamente dessa matéria como se já não tivesse sido sepultado. Mas a gente entra nas teses daqui a pouquinho. Então, aqui, a ideia é discutir, né, a inclusão de um sócio numa execução fiscal que é movida contra uma pessoa jurídica e ver as situações que ensejam essa inclusão do sócio. E as teses que foram já fixadas são as seguintes, vou lembrar rapidamente aqui, os julgados qualificados sobre essa matéria. Tem o tema 97 do STJ, que foi fixado já desde março de 2009, ou seja, já há mais de 10 anos. E esse tema 97, a tese diz que a simples falta de pagamento do tributo não configura por si só, nem em tese circunstância que caracteriza a responsabilidade tributária nos termos do artigo 135 do CTN. É indispensável que tenha agido com excesso de poderes e infração à lei, contrato social ou estatuto. Esse tema 97, essa tese, é reforçada, complementada pela súmula 435 da STJ, que fala da dissolução irregular da empresa e que diz que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento ao sócio gerente. Então, essa é uma das teses que trata do assunto. Outra é a fixada no tema 103 do STJ, que diz respeito especificamente ao ônus da prova. Então, ela diz que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, incumbe ao sócio o ônus da prova, de que não ficou caracterizada nenhuma das condições do artigo 135 do CTN, ou seja, aquela prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. E a tese fixada no tema 108 do STJ meio que complementa do 103, que diz que não cabe exceção de pré-executividade, execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA. Ou seja, exatamente porque essa construção jurisprudencial da exceção de pré-executividade não admite dilação probatória. Então, vocês veem que são teses fixadas no sistema de precedentes há mais de 10 anos. Era para não ter mais discussão e reduzir a litigiosidade nesse assunto. Ou seja, o STJ, eu sou fã do sistema de precedentes, aqui eu não estou criticando, eu estou criticando a forma que estão sendo fixadas determinadas teses. E, da maneira que estão sendo fixadas, acaba por não sepultar aquele assunto.
eu entendo que essa não aceitação da tese vem com os motivos que, às vezes, há inscrições indiscriminadas de sócios nas certidões de dívida ativa pelas autoridades fazendárias, a dificuldade de garantir o juízo nas ações de execução fiscal e dúvidas de como haveria essa produção de prova para tirar o sócio do polo passivo da execução fiscal. E aqui, para ilustrar esse meu entendimento de que, no próprio STJ, esse assunto vem sendo discutido, mesmo depois da fixação de teses em sede de repercussão geral, eu destaco esse recurso especial, 1.604.672, que veio do Espírito Santo, em que o cerne da discussão é se, na certidão de dívida ativa, haveria necessidade de o sócio não ser simplesmente incluído, colocado lá uma mera menção do nome, mas ele ter que ser qualificado como codevedor ou corresponsável. No Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o contribuinte foi vitorioso, e essa questão chegou ao STJ, e foi discutido lá amplamente. Esse caso chegou a ser colocado, iniciado o julgamento no âmbito da primeira turma do STJ por 3 vezes, e houve 3 pedidos de vista, ou seja, vocês veem que, mesmo depois de uma fixação de 3 teses e 2 súmulas em sede de recurso repetitivo, o STJ ainda continua discutindo amplamente, ou seja, os próprios ministros do STJ não aceitam a tese que foi fixada em sede de recurso repetitivo. E esse processo ele só chegou a transitar em julgado agora em abril ou maio deste ano. Vocês verem que é um assunto ainda presente, apesar de teses fixadas há cerca de 10 anos. E aqui prevaleceu o voto do relator, que é o ministro Gurgel de Faria, que ele diz que, resumindo bastante, ele definiu que a inclusão do nome na certidão de dívida ativa não é um ato discricionário da autoridade fiscal, é um ato vinculado. Ele, deixou bem claro que os únicos sujeitos passivos que estão aptos a constar do termo de dívida ativa são o devedor e os coobrigados. Ou seja, se eles estão lá com o nome na certidão de dívida ativa, é porque realmente eles são os responsáveis, ou seja, teve um processo administrativo, um prévio procedimento administrativo fiscal em que houve a apuração correta da responsabilidade do gerente e do administrador com regular observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, a Fazenda não pode simplesmente incluir os nomes de sócios indiscriminadamente sem que haja um prévio procedimento administrativo com todas as observâncias dos princípios constitucionais. E, exatamente por isso, aqui ele tem que refletir aquelas informações obrigatórias da certidão de dívida ativa, tem que refletir o que realmente aconteceu, conforme os artigos 202 a 205, 204 do CTN e a Lei de Execução Fiscal. Eu até destaquei alguns trechos que eu considerei interessantes do voto do relator, do ministro Gurgel de Faria. Ele diz o seguinte: ipsis literis, a autoridade administrativa tem o dever de motivar devidamente o ato de inclusão de eventuais pessoas passíveis de responsabilização no ato administrativo de inscrição de dívida ativa, ou seja, ele tem um dever, a autoridade administrativa. Outro ponto é que essa motivação, porém, não necessita de constar expressamente na certidão de dívida ativa, uma vez que, como dito, presumem-se legítimas e verídicas as informações, atributos estes que permitem seja ela utilizada como petição inicial da execução. E presume-se que a menção do nome do sócio, no ato de inscrição em dívida ativa, de responsabilidade dos procuradores fazendários, é espelho fiel da decisão definitiva da autoridade fiscal acerca do lançamento,
sendo que essa presunção, se for o caso, pode ser, esse ponto aqui é importante, essa presunção, se for o caso, pode ser facilmente lidida mediante o cotejo da CDA com o processo administrativo. Ou seja, parece que agora as decisões do STJ vêm clareando, especificando o que constava nas teses definidas nos temas fixados em sede de repercussão geral. Ou seja, o ministro aqui esclarece, a primeira turma do STJ, né, aqui é o caso é o relator, que tem que haver um cotejo entre o que estava no procedimento administrativo fiscal e o que consta na CDA. Então, em embargos de execução fiscal, poderia facilmente ser cotejado isso, e, se for o caso, retirado o nome do sócio daquele polo passivo da ação de execução fiscal. Um outro julgado que eu considerei interessante colocar aqui já é por um outro ponto que tem a ver com a responsabilidade tributária e com o ônus da prova. É um outro caso um pouco diferente, aqui já tomado em sede de recurso repetitivo, ou seja, um julgado qualificado que obriga as demais instâncias do Poder Judiciário. Também é um caso que é o tema 444 do STJ, recurso especial 1.201.993, cujo julgamento foi... Esse aqui é um caso que ele foi afetado, ou seja, é quando o STJ diz que vai julgar aquela matéria definitivamente e determina aos tribunais de justiça e aos TRFs que parem de mandar processo no STJ e que sobressem todos os processos, na primeira instância também. E ele vai julgar uma única vez. Só que aqui, no caso, essa afetação se deu em 2010. E o julgamento só foi agora, em maio deste ano. Essa decisão, inclusive, ela não foi nem publicada. E essas conclusões que essas teses que foram fixadas, eu até faço a observação que, como não foi publicada ainda, e tomei conhecimento pela imprensa especializada, eu entrei até em contato essa semana ainda com o núcleo de gerenciamento de precedentes do STJ para ver se confirmava essas teses. Eles entraram em contato com o gabinete do ministro Herman Benjamin, que é o relator. Eles não quiseram, o gabinete não quis nem confirmar que realmente é o texto correto dessa tese, mas deixaram entender que é mais ou menos isso mesmo. Como não foi publicado, o ministro não liberou, eles não quiseram confirmar, mas parece que é isso mesmo. E aqui, o cerne da discussão é o seguinte, são aqueles casos em que o início do prazo o prazo de prescrição para o redirecionamento ao sócio, depois, em caso de dissolução irregular da empresa após a citação. Esse aqui é a questão mais discutida. Ou seja, a execução fiscal se inicia, a citação da pessoa jurídica e, posteriormente, 1, 2, 3 anos depois, ocorre a dissolução irregular. Então, o que a Fazenda... A jurisprudência que estava prevalecendo era no sentido que contava 5 anos a partir da citação. E a Fazenda se queixava dizendo que não seria justo, porque, vamos supor, a execução fiscal se iniciou de uma forma regular, a empresa funcionando, e vai lá 2 anos, 3 depois, a empresa ainda está funcionando, depois se dá a dissolução irregular, e aqueles 3 anos a Fazenda não tinha como redirecionar, porque não tinha pretensão. É o princípio da accionata que era alegado pela Fazenda Pública. E aqui foram definidos, nessas teses, alguns casos de ônus à prova, que a gente vai ver agora. Eu prefiro, quando der, falar sobre as teses que foram fixadas. A primeira tese não tem muito problema, porque aqui é o caso em que a dissolução irregular ocorreu antes da citação. Aí não tem muito problema. Teve a dissolução irregular, depois houve a execução fiscal, houve a citação, tudo bem, 5 anos a partir da citação.
o ponto, realmente, do cerne da discussão veio no item 2 da segunda tese que foi fixada nesse tema 444 pelo STJ, que o começo dessa segunda tese explica exatamente aquilo que a gente falou antes. A citação positiva do sujeito passivo, devedor original da obrigação tributária, por si só não provoca o início do prazo prescricional, quando o ato de dissolução irregular for a ela posterior, uma vez que, em tal hipótese, inexistirá na data da aludida citação pretensão contra o sócio-gerente. Ou seja, respeitou-se isso. Se a citação veio depois do início da execução fiscal, não vai ser o prazo do início da execução fiscal que vai fazer com que comece a contar o prazo de prescrição. O que veio de novidade já foi aqui em seguida, que diz que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança dos créditos dos sócios-gerentes infratores nessas hipóteses aí ficou fixado, é a data da prática do ato inequívoco, indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário. Já em custo de cobrança, a ser demonstrado pelo fisco. Então, o que foi definido aqui? Então, no caso de dissolução irregular depois da citação, o início é nessa data do ato inequívoco que indique um intuito de inviabilizar a satisfação de um crédito tributário. Aqui é importante observar que a Fazenda não foi totalmente vencedora nessa caso. Esse caso aqui, gente, foi mais de 10 pedidos de vista. Alguns ministros eles não chegavam a um acordo e veio uma decisão unânime, porque alguns ministros do STJ cederam na sua posição, houve muita discussão, e até por isso que o STJ até vem fugindo ao seu costume, e uma decisão que foi tomada, um julgamento em maio até hoje, estamos em outubro, ainda não foi nem publicada, porque está com essa dificuldade de definir. Então, a Fazenda aqui não foi totalmente vencedora. A Fazenda queria que esse início do prazo de prescrição ficasse na data que ela teve conhecimento da dissolução irregular. E parece que foi a ministra Regina Helena Costa, que até falar aqui amanhã, que brigou muito, dizendo que aí ficaria muito na mão da Fazenda Pública definir essa data de início do prazo prescricional, porque bastaria ela alegar a data que ela tomou conhecimento disso. Então, ficou definido que seria esse ato inequívoco, que revela esse intuito de que não haja satisfação do crédito tributário. Esse ato inequívoco vai... A jurisprudência, que daqui para frente, é que vai definir exatamente o que ele vai ser. E deixou bem claro também essa tese que essa comprovação, esse ônus da prova, vai ter que ser produzido nas instâncias ordinárias, ou seja, na primeira instância e até os TRFs ou TJs. Até porque esbarra na súmula 7 da STJ, que não permite produção de prova em sede de recurso especial. E o ônus da prova, nesse caso, do ato inequívoco, né, desse ato inequívoco vai ser definido, pode ser certidão oficial de justiça, vamos ver como é que a jurisprudência vai evoluir nesse sentido, vai ser do fisco. E a última, a tese terceira, fala exatamente desse ônus da prova, de que será produzido nas instâncias ordinárias, de ônus da prova do fisco. Bem, não consegui ser chique também e terminar exatamente no horário. Essas eram as minhas considerações. Muito obrigado.